Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Hoje o Brasil amanheceu triste. Após cerca de 2 semanas internado, faleceu hoje Cenoura Bravanel, conhecido como Silvio Santos, o apresentador mais popular de todos os tempos no Brasil. Mesmo tendo qualidade indiscutível como comunicador, Silvio Santos foi o principal patrocinador e divulgador do que há de pior na cultura brasileira: o mecenas do brega popularesco. Este é o nosso tema e vamos mostrar como Silvio conseguiu piorar a cultura brasileira, hoje com domínio do que há de mais deplorável. Brega popularesco é o conjunto de estilos musicais e visuais direcionados às camadas sociais de baixa escolaridade, com características bastante precárias e intelectualidade zero. Nesta lavagem de porco cultural podemos incluir várias tendências: brega, funk brasileiro, sertanejo, axé music, forró brega, lambada, sofrência, humor de bordão, comédias sobre pobres, jornalismo espreme-sangue, revistas de fofocas e quaisquer coisas que se pareçam com alguma destas tendências. É um tipo de cultura caracterizado pela postura ridícula e alienada, mesmo quando finge rebeldia e intelectualismo, algo patético que vem ganhando respeito nos últimos anos. Sim, porque Lula e todos os que o apoiam não querem evoluir a humanidade. Evoluir a humanidade é caro e ameaça a burguesia. Melhor mesmo é manter o povo pobre como está e exigir respeito a ele, como se a sua precariedade fosse seu estilo peculiar de vida. Como se os pobres merecessem o mesmo respeito de um chique lorde, mesmo agindo como trogloditas. Isso mantém todas as injustiças como estão, o que é mais barato e tranquilo, mas forjando uma falsa justiça social que condena vários tipos de preconceito, mas através de um novo tipo de preconceito. Explicado o que é brega popularesco, vamos entender a importância de Silvio Santos na precarização da cultura brasileira. Santos foi um ex-camelô que subiu na vida de forma estranha, se tornando um mega empresário, frequentemente utilizado pelos meritocráticos como exemplo de sucesso capitalista. Santos sempre assumiu a sua postura de ser um apresentador para as massas menos escolarizadas. É evidente desde o início de sua carreira, a postura meio boboca do apresentador, famoso por fazer pobres pagarem mico e totalmente isento do senso do ridículo. Um excelente exemplo do que é ser popularesco. Claro que por ter sido um apresentador focado na parcela menos escolarizada da população, Santos sempre priorizou o pior da cultura de nosso país. Apesar de vez em quando dar espaço a formas mais sérias de cultura, como durante o Troféu Imprensa e em alguns eventos. Através de um divertido game show, o Qual é a Música, Silvio aproveitou para utilizar o programa como palco de divulgação para um bando de cantores estranhos que parecem ter vindos de algum tipo de circo dos horrores, vergonhosos de tão patéticos. De início esses cantores eram tratados com muita chacota, e com merecimento, pois eram realmente ridículos. Felizmente, estes cantores ridículos, pelo menos nos anos 80, ficavam isolados em seu nicho. A juventude séria, ocupada com o rock e com o pop nacionais, desprezavam os bregas, pois percebiam a sua ridicularidade. Os bregas tinham que se contentar em ter o povão sem escolaridade, com os sensos crítico e do ridículo bastante atrofiados, como a sua plateia cativa. Quem queria algo de qualidade e de postura mais séria, estava em outra, bem longe das aberrações do Qual é a Música. Nos anos 80, tempos do domínio do rock nacional, os nomes do rock e do pop nacional, em sua maioria, estavam tentando oferecer algum tipo de intelectualização para os mais jovens, denunciando as injustiças e contradições do mundo real. Mas com a queda do Muro de Berlim, em 1989, o jogo virou e houve a necessidade da burguesia de utilizar a cultura como forma de dominação, priorizando tendências mais alienadas e algumas delas até ridículas, na tentativa de domesticar a população, que poderia se revoltar contra o fim do socialismo. Foi aí que, na década de 90, a burguesia tomou uma atitude. Algo tinha que ser feito. Os controladores do sistema tiveram que agir, recorrendo aos governos de então, principalmente com a ajuda do ministro das Comunicações de José Sarney, o autoritário coronel baiano Antônio Carlos Magalhães. O sistema executou o seu plano. A burguesia logo tratou de criar um meio de fazer com que a cultura causasse um emburrecimento avassalador de toda a sociedade, não apenas de quem tinha baixa escolaridade, mas de todos os brasileiros. A meta era evitar que a ganância do capitalismo pudesse ser ameaçada.
Magalhães, conhecido como ACM, foi o inventor da Axé Music, que foi um estilo musical que serviu de teste alguns anos antes de aceitação dos jovens para o popularesco. Com isso, sob a orientação de ACM, a burguesia, junto com os governos de José Sarney e de Fernando Collor, resolveu investir em várias tendências do brega popularesco na tentativa de domesticar os mais jovens, impedindo uma revolução que pudesse tirar a burguesia do comando. Mas a natureza não dá saltos. Para apresentar o brega aos mais jovens, melhorando a reputação de tendências popularescas, foi usado um grupo de rock, o Mamonas Assassinas, de Guarulhos, São Paulo. Mamonas fundiu o rock com vários estilos bregas, fazendo com que os jovens perdessem a sua rejeição à breguice, gradualmente afastando os jovens do rock e transformando o brega na cultura oficial da juventude desde então. O plano da burguesia provou ser um sucesso, e até hoje, as injustiças continuam intactas, com jovens sem qualquer disposição a lutar contra elas. Silvio Santos, beneficiado pela ditadura militar e altamente conservador, logo viu nos Mamonas Assassinas uma bem-sucedida expansão de seu plano de tentar alavancar os bregas que patrocinava. Mamonas virou uma figura frequente nos programas do SBT, canal de propriedade de Silvio Santos, e o falecimento dos integrantes durante um acidente aéreo foi bastante noticiado pelo canal, que parou a sua programação para se dedicar exclusivamente à cobertura da tragédia. Aos poucos, o rock foi perdendo a sua popularidade, não sem antes dar voz a bandas de rock que misturavam o estilo com o brega popularesco, lançando mão de muito humor, seguindo os Mamonas como Raimundos, Virguloides, Baba Cósmica, Velhas Virgens, entre outros. Nos anos 80, apesar do predomínio de bandas intelectualizadas, haviam duas bandas bem ridículas, que precediam essa breguice toda, a Doutor Silvana do Serão Extra, e o Absinto do Ursinho Blau Blau, precursores da tendência de brega rock lançada pelos Mamonas Assassinas. Não é preciso dizer que tanto o Doutor Silvana quanto o Absinto eram bandas tuteladas pelo Silvio Santos, frequentadores de programas de seu canal. Silvio sacou muito bem a breguice destas duas bandas, que sem saber estavam abrindo caminho para que jovens jogassem no lixo toda a intelectualidade e transformassem a cultura brasileira em um chiqueiro bem poluído, para a alegria de empresários, colegas de profissão de cenoura Bravanel, felizes por ver a juventude incapaz de derrubar a ganância capitalista. Mas não foi apenas na música que Silvio Santos contribuiu para a bregalização da cultura brasileira. O próprio canal SBT, que nasceu com o nome de TV Estúdios, era totalmente dedicada à faixa menos escolarizada da população. Sua programação, dotada de um amadorismo nítido, mas que com o tempo, graças à aceitação do público, virou um novo padrão de profissionalismo, era totalmente popularesca. Eram raros os programas que fugiam do popularesco. Mesmo o Cine Belas Artes, que todos pensavam ser dedicado a cinema de arte, mostrava apenas filmes comerciais, nada intelectualizados, que não despertavam o interesse do povão sem escolaridade. Alguns desenhos animados também pareciam fugir do popularesco, mas na grande parte da programação, o canal de Silvio Santos focava mesmo o povão mais rasteiro, pouco afeito à racionalidade. E tem mais. A decadência do jornalismo, que nunca foi a prioridade do canal de Silvio Santos, com o empresário apresentador demonstrando claro desprezo a este tipo de programa. Se não bastasse isso, ainda contribuiu para o surgimento de um tipo de jornalismo bastante execrável, mas que caiu no gosto da população sem escolaridade, doida para extravasar, de forma truculenta, a sua raiva pelo cotidiano sofrido. Silvio foi um dos maiores difusores, mesmo não sendo o pioneiro, do jornalismo policial espreme-sangue, iniciado pelo escandaloso programa O Povo na TV que apresentou para o Brasil o perverso Roberto Jefferson, hoje conhecido por ser um bolsonarista do pior quilate, que no citado programa, apresentava um quadro sobre justiça e direito. No mesmo programa havia outras aberrações de vários tipos, inclusive no entretenimento. Poucos anos depois do Povo na TV, surgiu o também controverso Aqui e Agora, que inaugurou o reprovável formato de telejornal policialesco, em um formato que lançou Ratinho e Datena, que estimulou esta onda de ódio, que fez nascer o bolsonarismo, uma necessidade de se eliminar seres humanos que ameaçam o sistema, sob a desculpa de se fazer justiça. Não por acaso, Silvio Santos se tornou bolsonarista por uma questão de afinidade ideológica. Apesar de Lula legitimar as formas de cultura lançadas pelo famoso apresentador. E mais, Silvio Santos comprou e ainda divulgou por anos o seriado mexicano dos anos 70, Chaves, sobre uma vila de pobretões de uma cidade do México, com estilo de humor bastante cafona.
Chaves contribuiu ainda mais para a bregalização nacional, se revelando um estrondoso sucesso, que o mesmo seriado não teve em lugar nenhum, nem mesmo em seu país natal, o México. Sucesso estrondoso a ponto de Chaves influenciar o comportamento da população brasileira, que se identificou com os personagens ridículos do seriado, levando para a vida real a cafonice do seriado. Agradeça a Silvio Santos se você gosta da cultura como está. Se a cultura brasileira hoje está uma porcaria, dominada por um monte de lixos musicais e visuais, com rock e MPB caminhando para sua extinção, Silvio Santos foi um mecenas muito importante. Graças a ele, a cultura perdeu o seu valor intelectual, retomando a alienação de tempos remotos, se convertendo em um reles passatempo inócuo. Já que no tempo livre do lazer, a população deve evitar se conscientizar para não arruinar o injusto sistema. Silvio morre, mas deixa seu legado de deterioração e precarização da cultura brasileira, que faz as pessoas pensarem com o fígado e não mais com o cérebro. Ridicularidade é coisa nossa. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.